Fala, meu querido, fala, minha querida aluna, tudo bem? Como é que você tá? Espero que esteja bem e espero que você esteja estudando esse mundo maravilhoso aí da estatística, ok? Preste bem atenção, nós vamos trabalhar agora com dados, nós vamos extrair dados aí de uma situação real que eu propus para você na aula passada e a gente vai trabalhar em cima desses dados aí em relação à média, moda, né? Temos agora um termo novo aí que é moda e temos no caso aí a mediana. Vamos lá? Então o que nós fizemos aqui? Eu falei para você trabalhar só com o café preto curto, que é esse primeiro item aqui, né? Então lembre-se que esses dados eles foram extraídos, né? São dados extraídos de uma máquina, daquelas máquinas que ficam lá nas empresas ou em lugares públicos, e essa máquina ela tem aquelas opções que você coloca o dinheiro, coloca a moeda ali, né? Ou nota, e ela acaba vendendo. Algumas máquinas hoje já aceita um cartão até, né? E ela vai vender lá o produto, você escolhe o produto, aperta o botão, aguarda o preparo e toma lá seu cafezinho, lá, né, seu cappuccino, seu chocolate quente. Então, o que aconteceu? Resolveram, em relação ao café preto curto, que é o menor café ali, o mais forte, resolveram fazer uma análise aqui, tanto do café preto curto, do longo, do café com leite, do cappuccino, e ver o comportamento da quantidade que é vendida ao longo dos dias da semana. Nós vamos pegar um item que é o café preto curto, né? Veja que na segunda-feira ele vende bastante, a pessoa está cansada, tá com, né, veio lá domingo, descansou, então segunda-feira de manhã quer dar um ânimozinho lá, toma um cafezinho preto curto. Então é o dia que mais vende, 8 quantidades, né? Quarta-feira, terça-feira já cai um pouquinho. Veja que quarta-feira, que é o meio da semana, ou seja, a pessoa já está no embalo ali estudando, ou já está no embalo trabalhando, ela não precisa tanto daquele cafezinho ali para dar uma acordada, né? Então na quarta-feira, 2, quinta-feira já começa a subir um pouquinho, sexta e sábado tem um comportamento, né, igual, e domingo também cresce um pouco. Mas nós temos na segunda-feira um consumo maior praticamente, né, analisando aqui o café preto longo também, os demais também tem um consumo grande na segunda-feira, né? Tirando só o cappuccino no sábado, que já é mais consumido aí, né, como lazer, né? Já é uma situação um pouquinho mais de lazer. E o chocolate quente aqui também na segunda-feira tem uma venda grande. Então, o que eu fiz? Primeiro, para eu trabalhar com mediana, eu preciso deixar na ordem, na sequência aqui da ordem. Então eu tenho lá 2, que é o menor, o dia de menor venda na quarta-feira, né, 2 quantidades. Daí, na sexta e no sábado, nós temos a mesma quantidade, 3 e 3. Na terça-feira e no domingo também a mesma quantidade. E, naturalmente, aqui na quinta e na segunda são os maiores valores, ok? Então, primeiro, como é que eu faço para fazer a média? A média aritmética desses valores, eu vou somar todos os valores, né? Então eu tenho lá 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 8 e vou dividir pela quantidade de valores. São 7 dias, então eu tenho lá 7. Na verdade, na média aritmética, todos os valores têm o mesmo peso, né? Aí o que vai acontecer aqui? Somando lá, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, aqui 16, 16 mais 5, 21, 21 mais 8, 29 quantidades. Então, ao longo de uma semana, a máquina disponibilizou, vendeu, né, 29 quantidades de café preto curto, né? Agora eu quero saber a média de venda por dia, né? Então, eu vou dividir isso por 7. Então, eu chego lá e divido. A média aqui vai ser 29 divididos por 7. Fazendo essa conta, eu vou encontrar um valor aproximadamente de 4,1, né? Um pouquinho, porque se a gente multiplicar 4 por 7, seria 28, então um pouquinho acima de 4,1. Então, uma coisa importante é a gente entender o que significa esse valor. Significa o seguinte, que em média se vende 4,1, né, ou seja, muito próximo de 4 cafés pretos curtos por dia, né? Tanto é que é o seguinte, a gente já tinha percebido que esse comportamento aqui era um comportamento diferente. Ele está muito distante da nossa média aqui, né? Ele é quase o dobro
dessa média aqui. A terça-feira é um dia muito comum, muito próximo da média, né? Então na terça-feira ele tem um comportamento mediano, segunda-feira ele está distante da média, só que é um distante abaixo da média, né? Então quarta-feira não foi um dia de venda muito grande, né? As pessoas não consomem muito, quinta-feira está meio próximo, sexta-feira também está numa proximidade, né? Também próximo ali de 4, sábado também, e domingo é o dia mais regular. Domingo e terça são os dias que estão mais próximos aí da média, ok? Agora nós vamos fazer a mediana. Veja, a mediana aqui, como eu tenho valores que estão, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu tenho um número ímpar, a mediana é o valor médio. Então a mediana é 4. Então eu tenho uma mediana que vale 4. Lembrando que isso se dá por um número ímpar de termos. Se eu tivesse um número par de termos, eu teria que fazer a média aritmética dos valores centrais. E agora eu vou buscar a moda. A moda são os valores que se repetem. Então eu tenho aqui, quem repete? O 3, só que tem um detalhe, o 4 também repete, né? Então, como os dois têm a mesma frequência de repetição, eu digo que essa amostra, ela tem duas modas, é bimodal, né? Então, uma amostra ela pode ter uma moda, bimodal, trimodal e assim por diante, ou se ela não tiver nenhum elemento repetido, ela é amodal. Então, não tem moda aí. Então, no caso, nós tivemos uma média que é 4,1, uma mediana que é 4 e nós temos de moda o 3 e o 4. É uma amostra bimodal. Beleza, meu querido? Então, fizemos uma análise aí, não só dos cálculos, como também o que esses cálculos representam quando eu olho para os dados, né? A vantagem da estatística é isso. Eu reúno meus dados, eu encontro alguns valores e eu consigo refletir em cima desses valores. A importância é essa. Eu consigo refletir em cima dos valores. Eu consigo querer entender por que na segunda-feira eu tenho um valor que está muito acima da média. A gente até desconfiou, né? Segunda-feira é o dia que a pessoa está mais cansada, descansou lá no domingo. Na verdade não está mais cansada, mas está com mais sono, né? Ficou lá domingo, descansou domingo lá, ou aproveitou, viajou. E aí na segunda-feira, para voltar lá a estudar, voltar a trabalhar, ela opta lá por tomar mais um cafezinho para dar uma reforçada. Então isso talvez seja a explicação. Agora eu tenho que entender por que na quarta-feira, que é um dia ali no meio da semana, o que acontece que o consumo é bem diferente de segunda-feira, né? Então talvez se eu fosse aí fazer uma mudança de estratégia de marketing, eu melhoraria na quarta-feira, faria uma promoção para tentar vender um pouquinho mais, né? Então você vê que para a empresa é importante ela ter uma análise de um contexto através de uma média, de uma mediana aí, ok? Então vamos lá para uma próxima situação, né? Agora o que nós temos aqui? Nós anotamos, fizemos uma aula de educação física, né, ou num treinamento lá de atletismo, foram anotados a distância do salto em centímetros. Então, o Gustavo saltou 89 centímetros, a Lívia 99, a Rafaela 1 metro, né, Matheus quase 1 metro, Frederico 87, Lisandra 88 e assim por diante. Então, eu tenho uma amostra aqui que eu tenho do Gustavo ao Dirceu, eu tenho aqui 3, 6, 12 valores nessa amostra, ok? O que eu vou fazer? Primeiro, a distância média aqui é dada por, eu somaria 89 mais 99, mais 100, mais 98, mais 87, mais 88, mais 90. Eu somaria todos os valores e dividiria pela quantidade de valores. Significa que a distância média é 87. Então eu posso dizer o seguinte, que esse grupo aí, né, no caso aí 12 pessoas, nós temos aí 6 numa tabela e 6 na outra, em média salta 87 centímetros. Então quem está na média é o Frederico. O Frederico ele está na média, né, que é aproximadamente 87, o Frederico está na média. Quem destoa da média? A Rafaela tem uma distância muito acima da média e quem tem uma distância abaixo da média é o Jaime. Então o Jaime está abaixo da média
e a Rafaela está muito acima da média. E os demais aqui, o Frederico, a Lisandra, eles estão próximos da média ali, ok? Então a gente consegue fazer uma análise do comportamento de uma equipe, isso aqui poderia ser uma equipe, né, que está treinando aí para uma competição, em função da média entre esses saltos, ok? Agora a mediana, nós colocando em ordem aqui, depois até seria interessante que você colocasse em ordem, para você perceber que nós temos primeiro aqui, são 12 valores, significa que não é um número ímpar. Se não é um número ímpar, eu tenho que fazer a média entre os valores centrais, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho 12 e eu considero 2, eu vou ter 5 valores para cada lado. 5 mais 5, né? Os 5 menores, os 5 maiores e os 2 que estão no meio. Quem está no meio? Quem está no meio é o 88 e o 89. Então a mediana aqui seria a média aritmética entre esses valores. E agora tem uma curiosidade interessante, né? Eu vou buscar os valores que repetem. Eu quero calcular aqui, eu quero determinar a moda. Eu não sei se ela é modal, se ela é bimodal, trimodal ou se ela é amodal. Não tem valores que se repetem. Se você observar essa amostra, eu não tenho nenhum valor que está se repetindo, né? Ou seja, todo mundo saltou, mas cada um saltou um valor diferente. Então eu não tenho moda. É uma amostra amodal. Não existe valor que se repete. Beleza? Então, para a próxima aula eu quero que você trabalhe com um conceito novo, você está estudando aí, né? Então, você tem lá no seu material didático, você está trabalhando com as aulas aí regulares. Eu espero que você, né, esteja fazendo exercício também, porque estatística também tem que praticar, né? Tem muito cálculo, dificilmente uma média ela vai dar um valor inteiro, né? Então a gente tem que também cuidar ali com a divisão, fazer um valor aproximado para entender. Então, tem um exercício para a próxima aula, em que nós temos aqui a mesma equipe, só que eu quero saber a amplitude, nós estamos ainda tratando ali dos mesmos valores, eu quero saber a amplitude, a variância e o desvio padrão dessa amostra aqui. Beleza? Então, capriche aí, até um próximo encontro e vamos estudar estatística, porque você viu a importância que é conhecer, né, tabular dados e interpretar esses dados e, principalmente, tomar decisões em cima dos resultados que a gente encontrou. Um abraço para você, um bom estudo, até o próximo encontro.